Olá, oitavo ano! Quanto tempo? Estou com saudade. Espero que vocês estejam todos em casa, hein? Não vão pra rua, ok? E hoje vamos dar continuidade da nossa revisão, tá bom? Qualquer coisa, faça as anotações e a gente tira as dúvidas depois, tá bom? Então, vem comigo. Então, pessoal, vamos lá? Né, para mais aquela aulinha de revisão dos nossos predicados e do predicativo, né, para a gente finalizar aí essa ideia desse capítulo 1 e partir para o capítulo 2, tá bom? Então vamos lá, não esqueçam de pegar aí o caderno, o lápis, a caneta, ok? Podemos? Classifica os termos destacados em predicativo PS, para predicativo do sujeito, e PO para predicativo do objeto. Então, eu preciso saber se ele qualifica o sujeito ou se ele qualifica o objeto. É isso que eu quero saber aí, né? Então, vamos lá, eu destaquei aí para vocês o adjetivo já e você vai dizer para mim se ele qualifica o sujeito ou se ele qualifica o objeto. Então, vamos pegar a nossa canetinha para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Acho o trabalho dessa escola fabuloso. Bem, qual o sujeito dessa frase? Começando por aí. É o eu, né? Eu acho. Perfeito. Eu acho. Fabuloso é eu? Sim ou não? Não. Quem é fabuloso? O trabalho. Né? O trabalho da escola é que é fabuloso. E aí a pergunta tá o seguinte, quero que vocês matem isso aí para mim. Se o adjetivo não qualifica o sujeito, ele vai ser chamado de predicativo do objeto. Porque nesse caso, o fabuloso aqui, ele está qualificando o trabalho. O trabalho é meu objeto, porque quem acha, acha algo, é um verbo transitivo direto. O que ele achou? O trabalho é meu objeto direto. Se fabuloso qualifica o trabalho, que é meu objeto, ele só pode ser predicativo do objeto, tá? Na B. As demais escolas pareciam péssimas. Qual o sujeito dessa frase? As demais escolas. Esse é meu sujeito, né? Esse aqui é meu sujeito, as demais escolas. Quem é que está péssima? Elas, as demais escolas estão péssimas. Portanto, aí eu tenho um predicativo do sujeito, porque ele está qualificando o sujeito. Viram a diferença? Fácil, fácil. Na próxima. Os pais encontraram o prédio totalmente reformado. Bem, o que está reformado aí? Então, primeiramente, né, vamos achar o sujeito. Qual o sujeito? Os pais. Os pais é o sujeito. Né? Reformado é os pais, sim ou não? Não. Quem é reformado aí? O prédio. O prédio aqui está reformado, né? Totalmente reformado. Então, se esse reformado não qualifica o sujeito, mas qualifica o meu objeto, ele só pode ser predicativo do objeto, né? Vamos lá, quem encontra algo, verbo transitivo direto. Qual é o complemento? Objeto direto. O que ele encontrou? O prédio totalmente reformado. Nesse caso, objeto. Tá bom? Agora vamos ter que tirar nossa caneta. Eu gosto tanto dela. Fico triste quando tem que apagar. Mas ela fica em cima, né? Aí fica difícil de vocês lerem o que eu estou pedindo. Então vamos lá para a última frase. Todos julgaram as decisões da diretora inteligentes. Primeiro passo. Quem é o sujeito? Todos. Inteligentes é todos? Olha lá a frase. Todos julgaram as decisões da diretora inteligente. Sim ou não? Não. Quem é inteligente? As decisões, né? Então, se ele não qualifica o sujeito, ele é predicativo do objeto. Nesse caso, decisões é meu objeto, né? Porque quem julga, julga algo, verbo transitivo direto, o complemento do verbo transitivo direto é meu objeto direto, né? O que ele julgou aí? As decisões da diretora inteligente. Olha ali. Bem, gabarito, né? Fabuloso, predicativo do objeto, porque fabuloso é o trabalho. Péssima, predicativo do sujeito, porque são as demais escolas que é meu sujeito. Reformado é objeto, porque é o prédio que é objeto. Inteligente também é objeto, porque são as decisões. Viram como é fácil fazer esse reconhecimento? É só você fazer essa ligação, né? De quando for sujeito, você primeiro. Por isso que você tem que achar o sujeito. O sujeito faz parte da sua vida. Você tem que ver, pensar nisso. Você não
nunca mais vai esquecer do sujeito da sua vida. Vamos lá. Na próxima questão. Assinale apenas as frases que apresentam o predicativo do objeto. Então, temos ali, ó. Eu quero aquela que tenha predicativo do objeto. Mas percebam que eu coloquei no plural, assinale apenas as frases. Então, tem mais de uma. Perfeito? Vamos fazer a nossa análise, então, ali. Mais de uma. Olha ali. Ao visitar a escola, encontrei as crianças mais alegres. Bem, eu tenho um verbo que é encontrar. Encontrei, né? E aí eu tenho ali a continuação. As crianças mais alegres. Eu tenho alegres, que é um adjetivo. Agora, quem é o sujeito? Eu. Eu encontrei, né? Foi eu que encontrei. Alegres é eu? Não, alegres são as crianças. Então, portanto, eu não vou dizer que alegres é um predicativo do sujeito, eu vou dizer que alegres é um predicativo do objeto, porque não é o eu, que é o meu sujeito, né? Por isso que você precisa reconhecer o sujeito, né? O verbo. Reconhecer o verbo, reconhecer o sujeito, você consegue matar, tá? Na B, os tutores eram muito dedicados. Bem, eu tenho aqui o meu verbo, eram. Eu tenho dedicados, que é o meu predicativo, e eu tenho os tutores, que é o meu sujeito. Então, os tutores eram muito dedicados. Bem, dedicados eram os tutores, que é o meu sujeito. Então, não é. Porque dedicados vai ser predicativo do sujeito. Ok? Então, já sei que a B não é. A C, a participação ativa no próprio processo de aprendizagem deixa os alunos mais empolgados. Vou ter que deletar aqui a nossa caneta. Depois eu volto com ela. Vamos lá. Eu tenho o sujeito, né? Eu tenho um verbo. Vamos fazer passo a passo para vocês não poderem confundir, porque está sem a canetinha aí, ó. A participação ativa no próprio processo de aprendizagem deixa os alunos mais empolgados. Então, tem um verbo, que é deixa. O que deixa? A participação ativa do próprio processo de aprendizagem. Esse é meu sujeito, né? Deixa os alunos mais empolgados. Empolgados é meu predicativo. O empolgados é a participação ativa no próprio processo de aprendizagem? Sim ou não? Não. Quem é empolgados? Os alunos, né? Os alunos é que são empolgados. Então, se empolgados não participa do meu sujeito, eu marco ou não marco essa questão? O que vocês acham? Sim ou não? Marco sim também, né? Igual a A. Eu já disse que era predicativo do objeto, alegres. Nesse caso aqui, o empolgados também é predicativo do objeto, porque ele qualifica os alunos e não a participação ativa no próprio processo, que é o sujeito, tá? A última, as mães voltaram mais tranquilas. Então, ali eu tenho as mães, é meu sujeito. Eu tenho o verbo, que é voltaram, e tenho tranquilas, que é meu predicativo. Bem, tranquilas, quem é? As mães. Então, tranquilas só pode ser predicativo do sujeito, então também não é. Então, a resposta certa é só a primeira e a terceira. Vamos conferir. Ali, a primeira e a terceira. Tá? Empolgados, porque qualifica os alunos, que é predicativo do objeto, e alegres, que é predicativo do objeto, que qualifica as crianças. Bom? Perfeitinho, né? Vamos então para a próxima questão. Após a aula, a mãe encontrou sua filha desmotivada. Marque a função sintática do termo destacado. Então, eu quero que você classifique para mim, né, a ideia do desmotivado. Eu te dei algumas opções. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto, sujeito e nenhuma das alternativas. Né? Pode não ser predicativo do sujeito, nem do objeto, nem do sujeito. Pode ser outra coisa. Tá ok? Então, eu preciso analisar a frase. Não tem jeito. Vamos analisar. Vamos para a análise. Primeiro passo é achar o verbo. Vamos pegar a poderosa. Qual é o verbo aí? Encontrar. Né? Encontrar é o meu verbo. Bem, qual é o sujeito? Quem encontrou a filha desmotivada? A mãe. Então, eu já sei que a mãe é meu sujeito. Tá? Encontrou sua filha desmotivada após a aula é meu predicado.
Então, eu já sei que se trata de uma frase, né, inversa, não é uma frase direta, é uma frase indireta, né? Porque não começa com sujeito. E, Luana, não lembro mais disso aí, não. Então, quando a gente aprende, né, a ideia lá dos termos essenciais da oração, a gente aprende também que não necessariamente eu tenho uma oração que começa com sujeito, né? O sujeito ele pode vir em qualquer posição na frase, ele pode vir no início, ele pode vir no meio, ele pode vir no final. Quando ele vem no meio, quando ele vem no final, a gente diz que ele se trata de uma frase inversa ou indireta, né? Quando ele vem no início, ele trata de uma frase direta, né? Como nesse caso ele não vem no início, eu já sei que ele não é direta, né? Então, encontrou sua filha desmotivada, após a aula é meu predicado. Quem encontra algo ou alguém. Nesse caso, é um verbo transitivo direto, né? E qual é o complemento do verbo transitivo direto? Objeto direto. Nesse caso, o que ele encontrou? Sua filha. Objeto direto. Perfeito. Só que eu quero análise disso aqui, ó. Quem é que era desmotivada? A mãe? A filha? E aí? O que vocês acham? Quem é que estava desmotivada? Ó, a mãe encontrou sua filha desmotivada. A filha. Então, se a filha é um adjetivo, uma característica do meu objeto, ele chama-se o quê? Com a classificação dele? Vamos lá, vamos lá. Isso aí, predicativo do objeto, né? Resposta B, de bola. Então, por quê? Porque todo adjetivo, característica ao objeto, que dá essa qualificação ao objeto, ele será chamado de predicativo do objeto. Vamos conferir lá a nossa resposta? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Isso aí, ó, bem de bola, né? Muito bem. Vamos então para mais uma questão. Vou ler para você esse textozinho, vamos ver o que ele está pedindo, né? Vamos lá. Protagonismo juvenil nas escolas. O termo protagonismo juvenil refere-se à participação ativa do estudante no próprio processo educativo. Entre as inúmeras vantagens dessa prática está a formação de cidadãos mais responsáveis e conscientes de seu papel social. Os professores consideraram o protagonismo essencial para a total inserção do jovem em sua comunidade. Eu deixei esse parágrafozinho aí destacado, né? Vamos ver lá o que ele está pedindo. Qual a classificação do predicado da frase destacada? Então, eu quero que você classifique para mim o predicado dessa frase destacada. Então, vamos lá, vamos pensar e vamos ver como é que a gente faz isso aí, né? E aí? Vou dar aí uns minutinhos para vocês pensarem, né? Como é que vocês vão fazer essa classificação aí? Quem é que vai começar? Por onde? Como é que vai fazer? Quem pode me dizer? Bem, vamos lá. Primeiro passo, tá? Vamos achar o verbo. O verbo que é o meu amigo de sempre, de todas as horas, é o verbo. Então, vamos lá. Vou ajudar vocês aqui, hein? Então, eu tenho aqui. Os professores consideram o protagonismo essencial para a total inserção dos jovens em sua comunidade. Então, eu tenho consideram, que é o meu verbo. Considere é o meu verbo, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Quem é o sujeito? Quem considera o protagonista essencial para a total inserção dos jovens em sua comunidade? Os professores. É o sujeito, né? Considera. É um verbo de ação ou é um verbo de ligação? Quem pode me dizer isso aí? É um verbo de ação. Pois é, considera um verbo de ação, né? Então, se considera, vou puxar uma setinha para cá, é um verbo de ação, eu só posso dizer que ele só pode ser dois predicados, ou verbal ou verbo nominal, né? Então, para eu saber se ele é verbo nominal, tem que saber se ele tem adjetivo aí, um predicativo, né? Vamos ver se ele tem predicativo, ó. Os professores consideram o protagonismo essencial. Bem, olha aí. O que é essencial, né? E aí? O protagonismo é o essencial. O professor considera isso essencial. Então, essencial é um predicativo, né? Ele está qualificando
Os professores consideram o protagonismo essencial. Então, o essencial está qualificando o protagonismo, que é um objeto. Então, isso aqui é um predicativo do objeto. Então, se eu tenho um predicativo do objeto e tenho um verbo de ação, eu só tenho um predicado, só posso ter um tipo de predicado. Qual é o nome desse predicado? Verbo nominal. E verbo nominal é aquele predicado que é composto de verbo de ação mais um predicativo do sujeito do objeto, né? Vamos conferir lá nosso gabarito. Olha lá, predicado, verbo nominal. Perfeito. Para quem acertou, viram que é fácil, né? É só a gente fazer essa associação, essa diferença entre verbo, entre predicativo, que aí não tem mistério. Vocês conseguem matar mesmo a questão só nessa separação, né? Quem é verbal, quem é nominal, fica muito fácil com essa separação de verbo de ação com os predicativos, ok? Então, podemos ir para mais uma questão, né? Vamos lá? Então, vamos para mais esse exercício aqui. Vou ler a tirinha para vocês, hein? Espelho, espelho meu. Peraí, antes que você comece. Você é gordo? Me dá uma pedra. Na oração, você é gordo, no último quadrinho. Identifique o verbo e dê a função sintática da palavra gordo. Então, na verdade, o que eu estou pedindo aí, pessoal? Estou pedindo duas coisas, né? Vocês reconhecerem o verbo e, após o reconhecimento dele, a gente fazer a análise do termo que está ao lado, que é a palavra gordo. Então, vamos lá? O que é mais fácil fazer aí? Vamos pegar a nossa canetinha aqui. O que é mais fácil aqui é a gente analisar o sujeito do predicado, tá bom? Vamos lá, você é gordo. Qual é o sujeito dessa frase? Quem sabe me dizer? Muito bem, você é o sujeito da frase. E aí me sobra, né? Ih, ficou feio. Vamos separar melhor aqui. Aí sobra o é e o gordo, né? Então, o que eu quero? Qual é o verbo? Esse é o primeiro passo que é o que está pedindo para fazer a identificação do verbo. Qual é o verbo? Muito bem, quem disse que é o é, né? Que é o verbo ser. Perfeito. E aí, esse é a primeira resposta da nossa pergunta. Agora, a segunda é a gente dar a função sintática dessa palavra que está do lado, que é gordo, né? Então, quando eu digo, você é gordo, o gordo, né? Ele aí está o quê? Caracterizando o meu sujeito, que é você. Então, qual é a função sintática do termo que caracteriza o sujeito? Quem sabe me dizer? Quem acerta essa questão aí? Muito bem, é um predicativo do sujeito. Então, já achamos a nossa resposta, né? Então, vamos lá para o nosso gabarito. Olha ali, ó. Identificar a função é o é, que é do verbo ser, para lembrar que é um verbo de ligação, ok? Exercendo essa função lá na frase. E o gordo é o predicativo do sujeito. Por que ele é predicativo do sujeito? Porque ele está qualificando o meu sujeito. Perfeito? Vamos lá para mais uma. Ali. Assinale a alternativa em que aparece um predicado verbo nominal. Então, eu já sei o que eu estou querendo, né? Isso aqui, ó. Claro, eu quero a frase que seja verbo nominal. Então, eu tenho que procurar a frase que vai ter um verbo de ação mais um predicativo. Então, vamos botar nossa formulazinha básica aqui, ó. Verbo de ação mais predicativo, que pode ser do sujeito e do objeto, lembrando disso, tá? Só lá no nominal que é só predicativo do sujeito. No verbo nominal são os dois. Perfeito? Então, vamos para a primeira frase. Os viajantes chegaram cedo ao destino. Agora eu quero que vocês me digam, nessa frase, qual é o verbo, né? Quem é que pode me dizer qual é o verbo aí? Isso aí, eu escutei uma voz. Chegaram, né? É o meu verbo. E aí, esse chegar aí é um verbo de ação ou é um verbo de ligação? Perfeito, é um verbo de ação. Então, ele vai ser um predicado verbal, ele vai ser um predicado verbo nominal. Para ele ser verbo nominal, ele tem que ter um predicativo do sujeito. Ele tem, nessa frase, os viajantes chegaram cedo ao destino? Tem ou não tem? Não, não tem. Então, essa não é a minha resposta. Na B, demitiram o secretário da instituição. Qual é o verbo? Perfeito, quem respondeu, demitiram. É o meu verbo, né? Verbo de ação ou verbo de ligação?
Quem vai responder essa daí? Muito bem, verbo de ação, né? Será que tem predicativo na frase? Vamos lá, demitir o secretário da instituição. Tem? Não, então também não é essa, né? Tanto a A quanto a B são predicado verbal, né? Tanto a A quanto a B. Na C, nomearam as novas ruas da cidade. Qual é o verbo da frase? Perfeito, nomear é o verbo da frase. Verbo de ação ou ligação? Isso aí, verbo de ação. Tem predicativo no restante da frase, sim ou não? Não, não tem predicativo, então também não é essa a minha resposta. Isso aí também é um predicado verbal. Na outra, compareceram todos atrasados à reunião. Qual é o verbo? Comparecer. Ação ou ligação? Ação. Muito bem, perfeito. Tem verbo de tem predicativo de sujeito ou do objeto aí? Compareceram todos atrasados à reunião? Sim ou não? Tem, né? O atrasados é meu predicativo. Então, eu achei a minha resposta de dado. Muito bem. Vou só fechar nossa canetinha para ler melhor a E, né? A E tá assim. Estava irritado com as brincadeiras. Qual é o verbo? Estava, perfeito. Verbo de ação ou ligação? Isso aí, verbo de ligação. Então, também não é essa a resposta. Vamos ficar com a nossa D de dado mesmo. Olha ali, é nosso gabarito. Só para poder ficar claro, a nossa A, B e C, predicado verbal, porque é composto somente de verbo de ação. A E é nominal, porque ela é composta do verbo de ligação estava e do predicativo irritado. Tá bom? Então, a resposta é D de dado. Vamos para mais uma questão. Essa questão diz assim: nas orações a seguir, os predicados estão em destaque. E não tá, vou destacar para vocês. Vamos lá, eu esqueci de deixar destacado, então vou destacar aqui, ó. Por causa da poluição do rio, muitos peixes morriam. Então, vocês vão classificar para mim isso aqui, ó. Muitos peixes morriam. Por causa da poluição, muitos peixes pareciam mortos. Muitos peixes apareciam mortos, né? Ficou faltando o Szinho aí. Então, vamos lá. Vamos fazer análise desses predicados aí, que é o que tá pedindo, tá bom? Ele fala assim na primeira frase. Por causa da poluição, muitos peixes morriam. Para eu poder classificar esse predicado aí, eu preciso nada mais, nada menos de que ver o verbo, né? E qual é o verbo dessa frase? Quem sabe me dizer? Isso aí, o verbo aí é morriam, né? Que é um verbo de quê? De ação ou de ligação? Quem vai me responder isso aí? Muito bem, perfeito. É um verbo de ação, né? Então, portanto, seria um verbo de ação, eu tenho que fazer o quê? A classificação dele, né? E aí, para eu saber se ele é verbo nominal, eu tenho que saber se tem predicativo. Tem predicativo? Não, não tem, né? Se não tem, vamos apagar aqui só para ficar melhor para vocês. Vamos sublinhar o morriam, né? Que é o verbo que a gente está... A professora fez bagunça nos slides aqui. Vamos lá, voltando aqui. Vamos classificar o verbo, que é o verbo de ação, sem predicativo. Então, eu já sei que isso aqui é um predicado verbal. Muito bem, porque só tem verbo de ação. No segundo, qual é o meu verbo? Por causa da poluição do rio, muitos peixes pareciam mortos. Qual é o verbo aí? Muito bem, para quem colocou pareciam. Só para a gente poder não ficar tão bagunçado ali o slide com a caneta, para vocês visualizarem melhor. Então, pareciam. Ação ou ligação esse verbo aí? Muito bem, é um verbo de ligação, positivo e operante, é um verbo de ligação. E se ele é um verbo de ligação, né, ele pode ser classificado como predicado nominal. Mas vamos ver se ele tem predicativo? Qual é o predicativo dessa frase? Mortos. Mortos é o predicativo. Então, se eu tenho o verbo de ligação mais predicativo, eu só posso ter um predicado nominal. Então, eu já respondo ali, né? Eles têm a mesma classificação? Não, não tem a mesma classificação.
Essa é a minha pergunta. Não tem, porque eu já sei que a 1 é verbal e a 2 é nominal, né? Então, não tem a mesma classificação. Vamos ver a terceira. Por causa da poluição do rio, muitos peixes apareciam mortos. Esqueci o Szinho aí do nosso slide. Então, vamos botar aqui o S. Pareciam mortos. E aí, qual é o verbo aí nessa frase? Quem pode me dizer? Perfeito. Apareciam. É o meu verbo, né? Que é o verbo o quê? De ação ou de ligação? Quem pode me dizer? Isso aí, né? É um verbo de ação, positivo para quem respondeu. E esse mortos aí, ele também é um predicativo, igual é na segunda, sim ou não? Sim, né? É a mesma coisa, é um predicativo. Então, se eu tenho um verbo de ação mais predicativo, eu tenho um predicado que é verbo nominal. Muito bem. E aí, ele pede para justificar, né? Então, a gente vai justificar de qual forma? Na frase 1, eu tenho um predicado cujo seu núcleo é um verbo de ação, que é o morriam. No número 2, ele é predicado nominal, porque ele é composto de núcleo predicativo, que é o mortos, né? E se você quiser colocar que também vem acompanhado de verbo de ligação, pode ficar à vontade, não tem problema. Na 3, você vai dizer que ele é predicado verbo nominal, porque ele vem acompanhado de 2 núcleos, né? Do verbo aparecer e do predicativo mortos, tá bom? Vamos lá conferir o nosso gabarito. Olha ali, na 1, predicado verbal, porque o núcleo é o verbo morrer. Número 2, predicado nominal, porque com o núcleo é mortos, que é o predicativo do sujeito, e vem acompanhado do verbo de ligação parecer. E no 3 é verbo nominal, porque ele tem núcleos apareciam e mortos. Perfeito? Viu como é fácil? Vocês estão excepcionais aí nos predicados e predicativos. Perfeitinho! Pois é, finalizamos por hoje a nossa aulinha, tá bom? Foi cansativa também, né? Como tem sido todas as outras. Mas por uma boa causa, né? Uma causa nobre, que é estar 100% para a prova, tá bom? Garantir esse 100, ok? Beijos!